tarde, crianças. Estamos de volta com mais uma videoaula para vocês sobre os profetas que nós estamos estudando. E hoje a gente vai estar com apenas um aluninho aqui no estúdio com a gente. Tudo bom, Salô? Oi, tia Michele, tudo bem, criançada? Que bom estar aqui com vocês. Hoje a nossa amiguinha não veio, mas ela está orando por vocês todos. Verdade, a sua hoje ficou um pouquinho dodói, não pôde vir participar da aula, mas ela vai poder assistir de casa depois junto com vocês aí também, não é? E aí o Salô vai estar daqui do estúdio acompanhando tudo com a gente, fazendo a participação que vocês gostariam de fazer. O Salô vai estar aqui fazendo pergunta, respondendo pergunta também, do jeitinho que a criançada gosta de interagir, né, Salô? É verdade, é bom, a história é muito boa. É verdade. E o Salô lembra qual é o profeta que nós estamos estudando? Lembra? Lembra sim, é o profeta Jeremias. Isso! Qual era o apelido do profeta Jeremias? Como é que chamavam ele? Lembra? Ele chorava muito, era o profeta chorão. Igual muita criança. Tem umas crianças que são choronas, não tem? Os pequenininhos lá do berçário, alguns do maternal, ainda são meio chorãozinhos. E chamavam o profeta Jeremias de chorão, porque ele chorava, se lamentava pelas coisas que ele via que ia acontecer com Israel, e ele avisava o povo não estava nem aí, não queria ouvir os avisos de Jeremias. Então a gente vai hoje encerrar, Salô, as nossas aulas sobre Jeremias. Hoje vai ser a última, tá bom? A última. Isso, a gente vai se despedir dele hoje. Vamos deixar ele aqui pertinho do Salô, o nosso profeta Jeremias, e vamos aí ver um episódio triste que aconteceu na vida dele, para a gente poder encerrar, então, os estudos sobre ele. Você se lembra algumas coisas legais que a gente já aprendeu sobre ele, Salô? Lembra aí o que foi? Lembra das parábolas, as parábolas de Jeremias. Do oleiro, do vaso, né? O que mais? Da cesta de figos. Isso, cestos de figos bons e outros cestos de figos estragados, ruins, bichados, né? Verdade. A gente aprendeu várias coisas com Jeremias, aí os tesouros que nós tiramos dos livros que ele escreveu, já que ele foi um dos profetas maiores, um dos 4, né? A gente ainda vai estudar os outros aí, que tem Isaías, tem Ezequiel e também tem Daniel. A gente estudou só o primeiro dos maiores, mas daqui pra frente agora a gente vai estudar alguns dos menores. Na próxima aula vamos entrar num dos profetas menores. Salô, aguarda, hein? Legal. Isso, então vamos lá. Na nossa aula de hoje a gente vai ver que aconteceu com o profeta Jeremias um episódio muito triste, porque na época dele ele trazia as profecias que Deus mandava, e na maioria das vezes, Salô, essas profecias que ele trazia não eram legais, sabe? Eram notícias ruins, eram notícias que deixavam o povo ou furioso ou até mesmo triste. O povo não gostava daquelas notícias. Assim como muitas notícias que passam no jornal hoje em dia, as pessoas não querem nem ver, sabe? Sobre o coronavírus, ou sobre guerras, tipo lá no Afeganistão, ou muita violência. Tem gente que prefere não ver essas notícias. São tristes, porque são tristes, são ruins, ou prefere nem ficar sabendo e ficar só curtindo a vida. Eu acho que a gente precisa saber um pouco, sim, para não ficar por fora das coisas ruins que estão acontecendo, pra gente se preparar, é ou não é? É assim, a gente pode, como cristão, orar também. Exatamente, não dá para viver no mundo da Alice, no país das maravilhas, né? Que tudo era perfeito. Perfeição a gente só vai ter quando for pro céu. Aqui nesse mundo tem muita coisa ruim mesmo. E Jeremias então tentava avisar o povo, e o povo não ouvia, não queria saber daquelas notícias que ele trazia. E aconteceu então, Salô, que no tempo de Jeremias, ele avisou, o povo não ouviu, e então veio um rei muito poderoso, chamado Nabucodonosor, que venceu o rei de Judá, o rei da época ali do Jeremias. Ele então venceu o povo de Israel, né? O povo de Judá também, e aí esse povo foi feito escravo, foi levado cativo pelo Nabucodonosor. E as pessoas não queriam ouvir que Jeremias estava avisando que isso ia acontecer, até que de fato veio a acontecer, aconteceu. Eles foram todos levados para lá. E mesmo lá depois, já no cativeiro, Jeremias anunciava as coisas, avisava o que ia acontecer, e o povo não queria saber de ouvir as profecias de Jeremias. Parece criança teimosa, sabe, Salô, que o papai e a mamãe avisa. Não sobe aí, menino, você vai se machucar. Não corre tanto com essa bicicleta, você vai cair. Não é assim que o papai e a mamãe avisam? Avisam, as crianças não querem obedecer. E quando eles avisam é para proteger as crianças, é ou não é? Exatamente. Você obedece, Salô? Você dá uma teimadinha?
Eu procuro obedecer, eu sou sempre obediente, a Michelle. Mas já teve alguma vez que você teimou e acabou se dando mal? Já, todas as vezes que eu desobedeci foi mal e a mamãe bate também. É, tá vendo só? E a mamãe não bate porque ela não te ama, é o contrário. Ela dá um castiguinho porque ela ama e quer que você aprenda, é ou não é? É verdade, é a varinha. Isso! A varinha da Bíblia, a varinha verde. E é desse jeito que Deus também faz, crianças. Ele tenta avisar antes, fazer as pessoas se prepararem, se prevenirem. Avisa através da sua palavra, através dos seus profetas. As crianças são avisadas do que é certo e do que é errado através do papai e da mamãe, dos professores, mas acabam teimando e se dando mal. Quem faz o que é errado acaba se dando mal. Jeremias então passou aquele tempo todo anunciando as coisas ruins que iam acontecer, avisando o porquê. Por que você acha que ia acontecer essas coisas ruins? Será que o povo estava sendo fiel? Você acha que eles estavam sendo obedientes, Salô? Por que Deus ia deixar eles sofrerem esse castigo da escravidão? Eles estavam obedecendo a palavra da profecia de Deus e eles iam passar pelo castigo para aprender. Eles não estavam obedecendo, né? Não estavam obedecendo. Isso, porque quando é obediente, tudo vai bem, tudo dá certo. Só dá tudo errado quando está sendo desobediente. E Jeremias, então, denunciava os pecados do povo. O pecado da idolatria, da infidelidade, o pecado da corrupção. O povo estava fazendo tudo errado. Jeremias estava avisando, estava ensinando, e eles não estavam, nem aí, feito criança teimosa. Vamos ver alguns tipos de pecado, por exemplo, que para as crianças entenderem bem o que é pecado, Salô? Vamos sim, crianças. Cita aí, Salô, o que você acha que é pecado? Tudo que desagrada a vontade de Deus. O que, por exemplo? Tudo que não é para louvar a Deus. Dá um exemplo, Salô. Por exemplo, colar na escola é pecado. Colar na prova. É a mesma coisa que roubar, né? Mesma coisa. É, porque tá roubando no jogo. A prova é pra fazer sem colar. Você estuda antes. Aí você vai lá e cola escondidinho, é que nem roubar no jogo, né? É roubar no futebol, não é? O que mais que é pecado? Dá mais um exemplo. Beliscar o coleguinha. Também é errado também, beliscar o coleguinha. Então, pra vocês entenderem, crianças, muito bem, certinho, nunca mais esquecerem o que é pecado, vou dar uns exemplos aqui, Salô, vou mostrar pra eles, O que é pecado? Pecado é, vou mostrar aqui pra vocês. Pecado é, crianças, tudo aquilo que vocês pensam, tudo aquilo que vocês ouvem, deixa eu virar aqui, ouvem, também tudo aquilo que vocês veem, tudo aquilo que vocês falam e também tudo aquilo que vocês fazem que não agrada a Deus. Então, a gente louva a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida, Salô. Tudo aquilo que a gente faz com o nosso corpo, com a nossa vida que não agrada a Deus, então é pecado. Mentir, roubar, falar palavrão, brigar, desobedecer. Suja o nosso coração, né, tia Michelle? Exatamente. Suja o coração. Suja o coração. É lixo. É lixo. E Jeremias estava avisando de todo esse lixo. Estava falando tudo que era para parar de fazer para Deus considerar, de repente, reconsiderar e não deixar acontecer o que ele estava profetizando. O que Jeremias estava profetizando? Que o rei Nabucodonosor, um rei poderoso, ia vir e dominar aquele povo, o povo de Israel, e ia destruir Jerusalém, estava avisando, e eles não queriam ouvir. E aconteceu que Nabucodonosor invadiu com seu grande exército poderoso, o rei do povo judeu então caiu, foi levado como escravo. Nabucodonosor levou pessoas importantes ali para a Babilônia para fazer o seu reino crescer e ficar ainda mais poderoso. E ele levou também nobres, jovens, estudiosos e até profetas foram juntos para lá, todos levados para o seu reino. E aí o Jeremias avisou. Mas aconteceu que mesmo lá Jeremias continuava dando notícia ruim, continuava profetizando coisas ruins. E sabe o que esse povo, mesmo vendo que se cumpria as coisas que ele falava, sabe o que eles fizeram, Salô? Não obedeceram. Você nem imagina. Ficaram bravos. Mandaram, sabe o quê? Jogar Jeremias no poço.
Jogaram o pobre do Jeremias no poço, Salô. Você sabe o que é um poço? No buracão, né? Sabe o que é um poço? Você sabe? É um buraco, uma cisterna. Isso, sabe o que é um buraco que pode ser chamado de poço? Não é qualquer buraco. É um buraco fundo até encontrar água lá no fundo da terra, não é? Meu Deus, As crianças não sabem muito o que é isso hoje em dia, porque a gente hoje tem água encanada, tem água da torneira, tem até geladeira que sai água na porta, tudo bem moderno, não é? Verdade. Mas antigamente, nos tempos bíblicos, as pessoas só tinham água se andassem até um rio ou se cavassem um poço na sua propriedade, na sua terra. Fundo, bem fundo. É, bem fundo. Então, essa beirada do nosso poço aqui é de tijolo, de pedra, mas muito lá para baixo, no fundo da terra, tinha que cavar, até chegar na água, porque no fundo da terra, crianças, tem água subterrânea, né? E aí tinha que puxar com corda, com um balde, essa água para poder beber, para poder tomar banho, para poder cozinhar. E esse poço, então, não tinha água, porque Jeremias não morreu afogado, sabia? Sabe o que tinha nele? Tinha lama. Tinha lama, muita lama. Tinha lama, ele ficou lá patinando na lama, afundou, se sujou na lama, coitado de Jeremias, e ficou um tempo lá de castigo. Mas aí, sabe o que aconteceu? O próprio Nabucodonosor falou assim, coitado do Jeremias, não vou fazer isso com ele, retire aquele moço do poço. Ele falou coisas boas a meu respeito. Então, o Nabucodonosor, vaidoso, né, falou, Jeremias profetizou que eu ia vencer a guerra, que eu ia dominar o povo, que eu ia ganhar sobre Israel e também sobre o Egito. Então, Nabucodonosor até simpatizou com esse profeta, né? Ele falou coisas boas sobre ele. Ele achou bom, né? Então ele achou bom, ele estava vaidoso, né? Esses outros reis eram muito vaidosos. Então, ele mandou tirar Jeremias de lá. O povo, então, tirou Jeremias do poço, né? Como o rei tinha mandado. E por um tempo ele ficou até protegido pelo rei Nabucodonosor. Mas passando um tempo, Salô, ele também trouxe uma profecia ruim até para o próprio Nabucodonosor. Sabe qual vai ser a profecia dessa vez? A poderosa Babilônia ia cair. Já ouviu falar algumas frases, alguns hinos que falam caiu a Babilônia? Pois é, a Babilônia era muito poderosa, como hoje em dia são os Estados Unidos, sabe? São muito fortes. A China hoje em dia também é poderosa, né? Então, naquela época, ninguém imaginava que alguém pudesse vencer a Babilônia, como também foi na época de Moisés, o Egito todo poderoso. E aí aconteceu que Jeremias avisou, quem vai cair dessa vez vai ser Nabucodonosor. E a Babilônia, o reino dele. Cair com o reino dele. Sim. E Jeremias também não trazia só notícia ruim. Ele avisou para o povo uma boa notícia dessa vez. Sabe o quê? Ele avisou que estava acabando o castigo. Já havia se passado 70 anos que Deus tinha avisado. O fim da escravidão. Isso. E o povo então ia poder voltar para casa. E aí o rei Nabucodonosor ia perder a provável guerra, a invasão dos assírios que viriam, sabe, crianças? Um outro povo bem poderoso. E então seria a vez da queda do poderoso Nabucodonosor. Olha só. Então, Jeremias, a Bíblia não fala o que aconteceu com ele. Só que ele teve aí essas dificuldades, que ele foi preso uma vez ou outra, que foi jogado no poço, que foi xingado, foi detestado pelas pessoas, ninguém queria ouvir as notícias que ele trazia, as profecias, mas a Bíblia não fala qual foi o fim que ele levou, como ele morreu, onde ele foi parar. Ele só desapareceu, sumiu na história. Não sei, de repente pode ter morrido numa cadeia, a gente não sabe, mas ele desapareceu depois de cumprir aí um longo período de muitas profecias que ele trouxe para muitos reis, inclusive o poderoso Nabucodonosor. Interessante, né? Muito interessante, Jeremias Pois foi um é. grande profeta. Foi, Muitas sim. pessoas se chamam Jeremias por causa desse profeta. É né, tia verdade, tem bastante Michele? Eu gente. tenho um tio Jeremias. Você tem um tio que chama Jeremias. Tio Jeremias é homenagem ao profeta da Bíblia. Foi um Olha. grande homem de Deus. Que legal, Salô! Muito bom saber, é um nome bem comum, né? Tem muitos nomes da Bíblia que são estranhos, mas esse Jeremias tem bastante hoje em dia com esse nome, né? É verdade. Então, ó, eu vou deixar para vocês aí a leitura do versículo de Lamentações, o livro que Jeremias escreveu, né? Lamentando a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. E ele escreveu esse livro, então, que é um dos motivos de chamarmos ele de chorão, porque ele lamentava, chorava de tristeza pela queda de Jerusalém.
E o versículo, então, será aí do capítulo 3, versículos 22 e 23, para vocês lerem, crianças, e leiam mais, além do que isso que a tia Michelle vai deixar, tá bom? E diz assim, ó, que a cada manhã as misericórdias do nosso Deus se renovam. Então, assim como o papai e mamãe muitas vezes te deixa de castigo, Deus também às vezes dá uns castigos pra gente porque tá merecendo, mas a hora de terminar o castigo vem a misericórdia do Senhor e Ele manda sair do castigo. É verdade. Aí Ele fala, ó, agora misericórdia para esse povo que ficou 70 anos de castigo, pode voltar para casa, porque Deus é um pai amoroso, Ele castiga para ensinar, mas só que Ele também depois perdoa e faz as pessoas colherem, né, os frutos de fazerem o que é certo. E também os frutos ruins de fazer o que é errado, né, Salô? É verdade. Pois é, então a Bíblia fala que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, quer dizer, todo dia de manhã Deus perdoa a gente de novo pelos nossos pecados. Então, crianças, peçam perdão todos os dias pelas coisas erradas que estão fazendo, tá bom? Porque todo dia a gente faz coisa errada, a gente tenta ser melhor, mas volta e meia faz uma coisinha errada, não é, Salô? É verdade. E aí precisa fazer o quê? Se arrepender. Se arrepender e pedir o quê? Pedir perdão, papai do céu. Em nome de Jesus. Isso mesmo, muito bem. Então esse é o versículo que eu vou deixar para vocês, mas eu também vou deixar uma pergunta. Lembra que agora toda aula a gente vai deixar pergunta para a criançada responder para o pastor lá no culto domingo? É verdade. Isso, então ó, assistindo o vídeo no sábado, fazendo o devocional da semana aí, e no domingo o pastor vai fazer uma pergunta para um menino e para uma menina, para ver quem assistiu a videoaula e prestou atenção. A pergunta que eu vou deixar hoje vai ser: onde Jeremias foi jogado? Onde foi? Ah, facinho, né? Acabei de contar a história. Onde jogaram Jeremias? Isso. Dentro do que ele foi jogado? Dentro do que? O pastor vai perguntar domingo. Onde Jeremias foi jogado? E segunda pergunta, ele vai fazer duas perguntas. A segunda é: quem mandou tirar Jeremias de lá? Será que a criançada vai saber falar esse nome difícil? Mandou tirar. Será que eles vão conseguir? Tomara! Fiquem ligados, crianças. Essas são, então, as duas perguntas para domingo. E quero ver quem é que vai acertar e ganhar o brinde desse domingo, ok? Vamos orar? Vamos, Salô? Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais essa videoaula, por mais este momento de ensinarmos um pouquinho mais da sua palavra aos nossos pequeninos. Que hoje eles reconheçam que todos nós somos pecadores, até mesmo as crianças, e que eles todos os dias saibam pedir perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, se arrependerem de verdade e saberem que a cada manhã o Senhor nos perdoa de novo, tem misericórdia de nós de novo, e que a gente deve seguir assim todos os dias, se melhorando, se arrependendo, pedindo perdão, para que a gente possa ser liberto, ser livre do cativeiro, como o povo de Israel foi livre quando acabou aquele período de castigo. E que a gente saiba lidar com as más notícias como lições para nós, assim como Jeremias avisava o povo para que eles se arrependessem, para que eles mudassem e não para que eles fugissem das más notícias e não se melhorassem. A gente saiba fazer isso, Senhor, não só adultos, mas também na infância, também nossas crianças, saberem todos os dias fazerem o que é certo, o que é bom e agradável para o seu coração, jamais entristecendo o coração do nosso Deus. Amém? Amém. Em nome de Jesus é o que a gente pede e agradece nesse momento por todas as crianças da IBAN e de todo o Brasil que estiver assistindo a gente, de todo lugar do mundo, né, Salô? É verdade. Pode ter crianças de fora ouvindo a gente, já pensou? Beijo pra todas, beijo. A internet leva a gente bem longe, a gente nem imagina, né? Bem longeão. É isso aí. Então hoje não vai ter uma música, porque a Sula não tá aqui para cantar com o Salô, mas a gente deixou a pergunta, deixou o versículo e eu quero ver quem é que vai estar afiado no domingo para responder, tá bom? Tchau, Salô, até a próxima aula. Beijo, crianças. Tchau, tchau e até a próxima semana. Estudem a Bíblia, hein? Estuda em casa, estuda na escola. Tchau, tchau.